Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão, pessoal? Navegando pela internet eu encontrei um vídeo gringo bem interessante falando sobre o tipo de movimentação que você pode trazer, que você pode colocar no seu personagem, né, nos objetos do seu game. Eu resolvi trazer esse vídeo para o canal porque eu acho que muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, né? Quando usar um determinado tipo de movimentação, qual movimentação eu devo utilizar para o meu personagem, qual movimentação eu devo usar para fazer a aceleração de um carro, de uma bala de canhão, por exemplo. Quando usar o time.delta_time, né? A diferença também de você fazer a movimentação em update ou em fix update. Então nós vamos abordar esse conteúdo aí, eu acho que vai ser de grande ajuda para você, tá ok? Portanto, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 maneiras que você pode fazer as movimentações aqui no seu personagem, ou seu objeto no game, na Unity. Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva também no canal se você não for inscrito, ok? Vamos lá. Eu peguei aqui rapidamente alguns sprites da internet, montei um mini cenário aqui para a gente fazer essas configurações, tá? Coloquei aqui um colisor no Yoshi, né? Coloquei a câmera dentro dele para se movimentar junto com o personagem. Coloquei um Box Collider, tá? Comum, 2D. Criei um script aqui em C# e adicionei um Rigid Body 2D. No Rigid Body 2D, o que você fez aqui de diferente, Marcos? Na verdade eu não fiz nada, eu só mudei o tipo de... eu frisei a rotação dele em Z, para ele não fique rotacionando. E também deixei o tipo de colisão aqui, a detecção de colisão em Continuous. Por quê? Esse aqui é algo até interessante, acho que eu vou falar para vocês. Algumas pessoas podem ter dúvida e pode estar acontecendo no seu game, às vezes você não sabe resolver isso. Mas, por exemplo, nosso Yoshi aqui ele tem uma física, tal, tem uma gravidade, então se eu der um play aqui, vou até deixar aqui no modo que já vem por padrão, que é o Discrete. Se eu der um play aqui, e eu posicionar nosso Yoshi aqui em cima, por exemplo, e soltar, você vai ver que ele meio que entra dentro do chão, tá? Dá só uma olhada. Talvez você não perceba assim, mas ele entra, ele meio que como se o colisor dele, o colisor do chão ou de outros objetos se mesclasse, ele entra um pouco, né? Isso daqui não é interessante, ainda mais para um jogo 2D. Tanto no chão quanto se tivesse uma parede aqui também aconteceria a mesma coisa, tá? Dependendo da força que fosse aplicada. Então não é interessante. Então quando nós deixamos no Continuous, isso não acontece, olha só. Viu? O personagem ele cai liso aqui no chão, ele não, os colisores não entram um dentro do outro, né? Algo muito importante que você deve fazer aí quando criar já o seu personagem, né, os objetos do seu game, que terá física. Beleza. Dito isso, o chão tem um colisor também, o personagem também. Vamos lá no script do nosso Yoshi. Para mostrar para vocês. Quando você cria um script, ele inicialmente vem com apenas esses dois, Void Start e a Update, né? Então eu vou criar um aqui que eu vou utilizar, que é a Fix Update, certo? E eu vou falar para vocês o porquê eu vou utilizar o Fix Update e não o Update para fazer a movimentação com o nosso personagem com física. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, de por que fazer em Fix Update ou em Update. Tem pessoas que fazem Update, utilizam time.delta_time, mas pela minha experiência e pelo que eu faço, né, pelos meus testes que eu já fiz, Fix Update, na minha opinião, é o melhor método para você fazer movimentação em objeto que contenha física, tá? Em personagem que contenha física, por exemplo. Por quê? Como o próprio nome diz, né, Fix Update, atualização fixa, né? Dentro da função de Fix Update, existe uma atualização de tempo fixo e os objetos se atualizam, né, com base nessa taxa fixa. Isso daí elimina a variação de frame rate, né? De diferentes computadores, né, de diferentes sistemas que você estiver executando o seu jogo. Se o seu computador for mais potente ou não, se tiver uma placa de vídeo melhor ou não, não vai ter aquela variação de movimentação, de velocidade do personagem, dependendo da máquina que você estiver executando ou do sistema. O que acontece quando você faz, por exemplo, Fix Update e não utiliza o time.delta_time ou não trabalha, né, com essa atualização fixa. Minha dica para você, sempre que estiver trabalhando com algum objeto, com uma movimentação de algo que contenha física, faça em Fix Update. Se o objeto em questão não tiver nossa senhora. Se o objeto em questão não tiver física, faça em Update, certo? Beleza, dito isso, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu posso até startar aqui o nosso componente Rigid Body, que eu vou precisar dele para adicionar a velocidade. Eu vou colocar aqui Public Rigid Body 2D, RB, beleza. E vamos lá.
Primeiro, eu vou fazer uma movimentação bem simples aqui, um input bem simples, só para a gente demonstrar isso, tá? Input.getKey, keycode, pressionar a tecla D. Se eu não pressionar, eu vou mostrar para vocês aqui algo também, depois eu vou... Então, se pressionar a tecla D, se pressionar a tecla... Na verdade aqui é A, né? Pressionar a tecla A para a esquerda, D para a direita, beleza. Então tá, a primeira velocidade, o primeiro tipo de movimentação que eu quero falar é quando você adiciona uma velocidade diretamente no objeto, tá? Então, para fazer isso, nós vamos lá no componente RigidBody e eu vou pegar aqui Velocity, New Vector 2. Aqui eu vou adicionar as duas velocidades, tanto em X quanto em Y, tá? O que acontece, galera? Em Y, que é o segundo aqui, eu não vou trabalhar, eu vou fazer a velocidade dele apenas no eixo X, tá? Então aqui eu tenho que colocar uma velocidade, eu vou colocar aqui Speed, e como eu não criei essa variável ainda, eu vou criar aqui rapidamente, tá? Public Speed, posso até atribuir um valor para ela aqui, né? Vai ser do tipo float, posso até atribuir um valor para ela, 4. E para se movimentar para a esquerda, na tecla A, quando pressionar a tecla A, para fazer essa movimentação, basta negativar aqui, tá? Então, se a velocidade for positiva, ele vai para a direita, se a velocidade for negativa, ele vai para a esquerda, tá? Beleza, vamos salvar, vamos voltar para o projeto. O script já está vinculado aqui, olha só. Velocidade 4, beleza. Vamos lá. Então, play aqui. Olha só, eu pressiono para a direita, ele vai para a direita, para a esquerda. Para a direita, para a esquerda, tá vendo? Tá dando um probleminha aqui, que é o seguinte, é o tile map do chão. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar isso aqui agora não. Eita. Deixa eu remover isso daqui. Eu vou adicionar um colisor mais simples aqui. Um box collider aqui mais simplesinho. Olha só, para a esquerda. Opa. Eu pressiono a tecla e seguro para a direita, ele vai para a direita. Eu pressiono para a esquerda, ele vai para a esquerda, tá vendo? Mas se eu soltar, ele vai desacelerando. Tá vendo? Isso daí, nesse caso aqui, não é interessante. Então, o que é interessante de nós fazermos nesse caso, tá? O interessante aqui é eu colocar aqui um else, né? Se eu não estiver pressionando nenhuma tecla, o que vai acontecer? A velocidade dele vai valer 0, tá? Então, se eu não estiver pressionando nenhuma tecla, 0, 0, na verdade. E aí, quando eu der um play aqui, se eu pressionar a tecla, ele vai se movimentar para a direita, se eu soltar, ele para. Tá vendo? Olha só. Direita, para. É a movimentação esperada num jogo 2D, né? Eu não quero que ele fique se movimentando sem parar. Eu quero que ele movimente, solta, ele para. Solta, ele para. Bem bacana, né? Beleza. Então esse aqui é um tipo de movimentação. Tem outro tipo de movimentação agora, que é adicionando uma força ao objeto. Então vamos lá. Eu vou até aproveitar aqui esses inputs. E eu também vou utilizar aqui o RigidBody. Só que em vez de pegar a velocidade, eu vou pegar o ADD Force, né? Vamos adicionar uma força. Ele também trabalha com um Vector 2. E que fala que não é possível atribuir e tal, porque ele é um grupo de métodos. Não é assim, nós não vamos atribuir, né? Vou simplesmente colocar ele entre parênteses aqui. E posso até utilizar essa mesma aqui, New Vector 2. Vai pegar Speed, né? Que na verdade não é bem uma velocidade, é mais uma força, né? Mas eu vou deixar essa variável com esse nome mesmo. Vou colocar uma vírgula aqui e eu vou utilizar o Force Mode 2D. Existem dois, Force e Impulse. Primeiro eu vou mostrar para vocês o Force, tá? O que faz esse Force aqui? Vou copiar isso daqui, vou jogar aqui, certo? E eu tenho que negativar aqui também. E nesse caso aqui, galera, ele não precisa do else, porque nesse caso nós estamos adicionando uma força. Nós não estamos trabalhando com a velocidade em si, estamos adicionando uma força e cada vez que você pressiona a tecla, é adicionada uma força, tá? Então, independente de você soltar ou não, a força já foi aplicada. Então, por exemplo, vou salvar, vou voltar aqui para o projeto, vou dar um play, pressionar a tecla D. Olha só o que está acontecendo. Tá muito devagar, né? Vamos aumentar isso aqui para 100. Eita, foi demais. Vou colocar 40 aqui. Peraí. Foi demais também. 10. Certo, 10 já é uma força legal. Olha só o que acontece, galera. Ele está adicionando uma força nesse objeto. Se você notar, quando eu pressiono a tecla, ele vai ganhando uma aceleração. Olha só, vai ganhando aceleração e quando eu pressiono para o outro lado, ele perde a aceleração para o lado direito, depois ele vai ganhando o valor negativo até ele conseguir inverter essa velocidade, entendeu? Então, ó, pressiono e solto, ele vai desacelerando. Inclusive, esse aqui é um efeito bem interessante de fazer, por exemplo, em um jogo de
O personagem está andando em cima de um gelo, né? Olha só. Dá esse efeito, tá vendo? De deslizamento. Fica bem interessante de fazer. Então esse daqui é utilizando o Force Mode.Force. E lembrando também, galera, que essa velocidade de movimentação do Yoshi em si depende do quê? Depende da gravidade que está no game, do peso, da massa dele. Por exemplo, aqui ó, no 4 aqui, a velocidade 4, ele está bem devagar a movimentação e ele está ganhando velocidade muito devagar, né? Só que se eu diminuir a massa desse objeto, por exemplo, colocar 0.1 e eu tentar fazer a movimentação com a mesma velocidade, você vê que muda isso daqui. Então, a velocidade desse objeto, a força que é aplicada no objeto depende da massa e da gravidade que está nele, tá? Que você está trabalhando. Beleza. Vamos voltar aqui e vamos mostrar para vocês aqui agora a diferença do Force para o Impulse. Tá? Você vai ver aqui agora essa diferença. Esse aqui é o terceiro método, né? O primeiro foi a velocidade, depois o Force adicionando uma força no modo Force, adicionando uma força no modo Impulse. Vamos lá. Vou deixar 4 aqui mesmo. Vou dar um OK. Nossa senhora. Nossa, eu vou deixar a velocidade 1 aqui mesmo e vou mostrar para vocês um negócio, tá? Porque a diferença deles, na verdade, é essa, tá? A diferença é o seguinte, por exemplo, se eu apertar aqui e soltar, você viu que ele deu um impulso, né? Ele não vai ganhando força gradualmente, igual no Force. No impulso, a força é aplicada instantaneamente. Então, eu aperto e solto, é aplicada uma força nele, tá? Olha só. Então, no impulso, eu pressiono, ele aplica uma força, depois ele para, ele desacelera. Marcos, quando utilizar o Force ou Impulse? Um exemplo bem básico aqui para você entender. Utiliza o componente Force Mode.Force para quando você for fazer, por exemplo, a aceleração de um carro, né? Por quê? Porque vai ganhando velocidade gradualmente. E o Impulse quando você fizer um tiro, uma bola de canhão, né? Quando essa bala ela é disparada, ela vai disparada com a velocidade máxima e depois ela vai desacelerando, é o Impulse. Para ganhar velocidade aos poucos, é o Force, tá? Então, basicamente, essas duas aí, dois exemplos de aplicações bem simples. Eu gosto de falar também o seguinte, aliás, é importante falar também, galera, que o objeto ele precisa ter o Rigid Body, lógico, só que ele precisa estar em Dynamic, tá? Não pode estar, por exemplo, como Kinematic, porque Kinematic você não está utilizando a física. Então, se você tentar fazer aqui, olha só, não está funcionando. Por quê? Porque está Kinematic. Kinematic ele não utiliza a física. Então, você tem que deixar Dynamic para que ele utilize a massa, a velocidade, a gravidade, tudo aqui dos componentes, ok? Beleza, Marcos. Agora eu vou mostrar os dois outros métodos que você não vai utilizar o Rigid Body ou o Box Collider, que você vai fazer a movimentação dele basicamente sem a física. Marcos, mas eu vou utilizar para que uma movimentação que não tem física, né? Os objetos geralmente eles têm física. Na verdade não, existem games que você vai fazer que você não vai utilizar física. Um exemplo clássico que eu posso citar para você aqui é o game Arkanoid. O Arkanoid, sabe aquela barrinha que vai se movimentando para direita e para esquerda, tem uma bolinha que quica nela e vai destruindo os outros as paradinhas lá em cima? Então, esse é o Arkanoid. Para fazer a movimentação dessa barra, você não precisa de uma física, você precisa só que ela se movimente para a direita ou para a esquerda. Mesma maneira como Pong também, tá? Então, por exemplo, vamos lá, vou selecionar isso aqui, vou jogar dentro de Update, posso até apagar isso daqui, certo? Então, nesse outro método, vamos lá, que é fazer a movimentação pelo Transform.Position. Então, vamos lá para isso, Transform.Position, recebe a própria posição, né, dele, ou melhor, vou colocar aqui, maior ou igual, que vai receber a posição dele atual, mais a direção que eu quero que ele se movimente, que é transform.right, vezes, e aqui entra o time.deltaTime. Vezes também, porque é o seguinte, galera, a movimentação de time.deltaTime existe, né? Se eu quiser só colocar isso aqui, ele se movimenta, mas é tão pouca, né? A movimentação é tão baixa, que nós geralmente multiplicamos por algum valor, tá? Então aqui eu posso até colocar o valor do speed da variável que nós criamos ali em cima, tá? Que é o valor de 4 aqui no caso. Então é o time.deltaTime multiplicado por 4. Essa daqui no caso é a movimentação para a direita, e para movimentar para a esquerda, basta nós colocamos aqui menor igual. Vai receber a posição dele menor igual, certo? Posso salvar, vamos voltar para o projeto. E se eu simplesmente der um play aqui agora e tentar movimentar, você vai ver que ele está se movimentando, olha só.
para direita e para esquerda. E nesse caso aqui não tem necessidade de ter rigid body, posso até remover esse componente, entendeu? Tem que remover daqui também, né? Eu iniciei ele aqui. Não tem necessidade de ter rigid body, que ele vai se movimentar do mesmo jeito, tá? Olha só. A questão aqui é que agora o objeto ele está sem física. Então, se por exemplo ele estiver no ar aqui, olha só, se movimenta do lado para o outro, mas não tem influência nenhuma de física aqui, certo? Beleza. Tem uma outra maneira também, que é utilizando o transform.translate. O transform.translate, vou até colocar aqui embaixo, transform.translate. Eu não falei muito bem também sobre a questão do fix update, né, do time.deltaTime. Nessa daqui, em update aqui, você viu que eu utilizei o time.deltaTime, né? Por quê? Porque que eu estou fazendo a movimentação pelo update e não em fix update, onde o tempo ele é fixo. Então eu preciso normalizar o tempo aqui em fix update. E para isso eu multiplico por time.deltaTime, né? Eu preciso normalizar essa movimentação para que ela aconteça do mesmo jeito, independente do sistema que está executando o jogo, entendeu? Na mesma velocidade. E se você lembra aí das aulas de física, você sabe que o delta é o intervalo, né, entre dois valores. Né? É essa diferença que tem entre os dois valores. Então, o tempo passado desde o último frame, ele é normalizado, e isso basicamente interrompe as inconsistências, né, nessas taxas de quadros por segundo. E agora eu vou te mostrar a movimentação aqui pelo transform.translate, tá? Então vamos lá, transform.translate, vector2, não vector2. .write, vector2.write vezes time.deltaTime vezes a velocidade aqui que nós colocamos ali em cima, certo? Essa daqui, então Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. O que muda aqui no caso é a direção. Nesse caso eu não vou negativar aqui, eu posso colocar aqui a posição right à direita, né? Então vamos colocar aqui o vector2.left, que é a esquerda. Pronto, isso daqui já vai ser responsável por fazer a movimentação, tá? Então se nós voltarmos aqui, vou dar um Ctrl S, vou mostrar para vocês. Olha só, ele está se movimentando para a direita e para a esquerda também, do mesmo jeito. Só que tem uma paradinha aqui bem interessante, galera, que eu vou aproveitar e falar para vocês também. Essa movimentação aqui pelo transform.translate, assim como transform.position, elas são muito parecidas, né? Eu acho que uma das principais diferenças é que quando nós utilizamos o translate, nós conseguimos utilizar aqui o space self e o space world, né? Qual é a diferença dos dois? O space self, vou até colocar aqui, ó, vírgula, space self, left. O space self, a movimentação acontece de acordo com o personagem, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o personagem aqui e rotacionar ele, se eu rotacionar o personagem aqui no eixo Z, por exemplo, tá? A câmera tá zoada, né? Deixa eu tirar a câmera, desacoplar a câmera do personagem aqui. Se eu rotacionar o personagem aqui na posição aqui, né? Posição Z, beleza. Olha só, eu vou dar um play e eu vou apertar para a direita, o personagem se movimentar para a direita. Olha o que acontece, tá vendo? Ele movimenta baseado na posição do personagem, na posição do objeto, self, né? Por isso o nome self, né? Self é o que? Eu, é auto, o próprio objeto, entendeu? Self. Então ele se movimenta baseado na posição do objeto. Já quando nós utilizamos o world, olha só, space.world, ele se movimenta baseado com a posição do mundo, tá? A posição do game, tá? Se eu der um play aqui, por exemplo, e movimentar, você vai ver que ele não vai mais movimentar baseado na posição do personagem, e sim do mundo. Olha só, estou pressionando para a direita, ele não está vindo para cá, né? Subindo aqui para cima, subindo para cima. Ele não está indo para cima, e sim se movimentando para a direita ou para a esquerda, independente de onde o personagem está virado ou olhando. Isso daqui é muito interessante para você, quando você está fazendo algumas plataformas, né? Você utilizar o self ou o world, né? Então tem várias aplicações que você pode fazer aí. Eu acho que baseado nisso daí vai ser interessante para você, tá? Com essas dicas que eu passei aqui vai ser interessante para você pensar aí na melhor maneira de estar fazendo essas movimentações. Beleza, Marcos, mas qual é a movimentação certa, a movimentação correta
para eu utilizar no meu personagem. O que eu costumo utilizar na movimentação do meu personagem, eu utilizo com a física, né? E é o rigidbody.velocity, tá? Que é o que eu utilizo. Então é o que? É o RB. Lembra lá que eu fiz? Velocity. Eu utilizo o RB.velocity, um dos primeiros métodos eu acho que eu mostrei aqui. Eu também não gosto de dizer que esse é o jeito certo ou não. Depende muito do tipo de jogo que você está fazendo e como você vai precisar que a movimentação do personagem seja, né? Cada uma dessas movimentações aqui, elas são utilizadas em casos específicos para dar uma maior fluidez para o seu game, né? Para se ajustar melhor à mecânica, ao objeto, ao personagem que você está adicionando no seu game. Então pode ser que o RB.velocity que eu fiz, o rigidbody.velocity, para o seu game não fica legal, né? Então o que você faz? Faz testes, testa o RB.velocity, testa o Translate se não tiver física, os outros métodos que eu citei, veja como eles interagem com outros objetos ou com a física, né? O que acontece quando os dois rigid bodies colidem, se essa é a movimentação melhor para o seu tipo de game. Baseado nos testes aí você vai encontrar uma que vai se ajustar melhor para o seu game e deixar o seu jogo mais fluido, tá? Bom galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.